Em 1948, vários países do mundo se reuniram para criar uma carta de princípios que garantisse a todo e qualquer ser humano o respeito à dignidade. Há 60 anos nascia a Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, um documento internacional que até hoje influencia diversas leis e movimentos sociais em todo o mundo. E é para falar sobre esse assunto que o Câmara Jovem de hoje convidou Giuseppe Tosi, professor do Departamento de Filosofia e membro da Comissão de Direitos Humanos da UFPB, e Alexandre Guedes, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil e membro do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem e do Cidadão. Muito obrigada pela presença de vocês, bem-vindos ao Câmara Jovem. Professor Giuseppe, eu gostaria de começar perguntando sobre qual a importância da Declaração Universal dos Direitos Humanos para a humanidade e para o nosso país? A Declaração Universal foi proclamada em Paris, embora a sede da ONU fosse já nos Estados Unidos, pela viúva do presidente Roosevelt. E não foi por acaso que foi escolhida Paris, porque o primeiro artigo da Declaração reza da seguinte forma: todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos e devem agir uns aos outros com espírito de fraternidade. Então, a declaração quer reunir numa única formulação os três princípios da Revolução Francesa: a liberdade, a igualdade e a fraternidade. E podemos dizer que, a partir da declaração, inicia uma nova era para o direito internacional, que é a era do direito cosmopolita, no sentido de que, a partir de então, a humanidade tem um decálogo, uma série de princípios, um conjunto de princípios universais, ou tendencialmente universais, e os cidadãos não são somente cidadãos do seu Estado, na sua nação, mas começa a surgir a ideia de uma cidadania universal. Alexandre, temos o que comemorar ao longo desses 60 anos? A olhos vistos, né, nós podemos dizer que sim, porque se entendermos os direitos humanos como um construído histórico, né, conforme fala a filósofa Hannah Arendt, veremos que toda a legislação decorrencial a partir, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela vem justamente assegurar direitos que sempre foram postulados, e sempre foram reivindicados, né? A questão da igualdade de gênero, né, dos direitos de igualdade de gênero, a questão da orientação sexual, de respeito à questão religiosa, a luta antirracista, né, a luta pelos direitos civis e políticos, a luta por reforma agrária, né, direito ao acesso à terra, a luta pelo direito dos idosos, das crianças e dos adolescentes, né? A questão da população que vive, né, com deficiência física e assim por diante. Então, isso tudo, todos esses direitos são posteriores à Declaração Universal de Direitos Humanos, que já aponta, né, que esses direitos eles são direitos humanos que deveriam ser assegurados na legislação de cada país. Nós também conversamos com estudantes e professores da Escola Estadual José do Patrocínio sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos e sobre o tema Direitos Humanos. Vamos ver o que a galera fala sobre o assunto. O que são os direitos humanos e para que servem? Para mim, eu acho que os direitos humanos eles se baseiam quando uma pessoa tem direito a alguma coisa na sociedade. Você já ouviu falar em direitos humanos? Mais ou menos. Porque como minha família lá em casa não tem muito computador, eu não tenho como ter muita informação, mas eu sei mais ou menos. E aí, o que é que você sabe então? Eu acho que direitos humanos é o direito que a gente tem de liberdade, expressão e pensamento. Que a gente tem nosso direito de falar e responder e direito sobre tudo que Kennedy disse. Você já ouviu falar em Declaração Universal dos Direitos Humanos e sabe quando e para que ela foi criada? Sim, ela foi criada em 1948 porque ela defende todos os direitos de todos os cidadãos. O tema direitos humanos faz parte do currículo escolar? É trabalhado na sala de aula? Sim, faz parte. A partir do momento que a gente recebe a comunidade escolar, nós tratamos essa temática, porque nós priorizamos dentro da escola o respeito à dignidade humana, nós trabalhamos com os pais, nós envolvemos o pai no processo educativo, porque nós temos como princípio
a olhar o aluno de uma forma global, uma forma inteira. Nós não podemos pegar um aluno e desconhecer a sua vida, o seu cotidiano. Obrigada aí, galera da Escola José do Patrocínio, pela colaboração. Professora, apesar de termos um Plano Nacional de Direitos Humanos e um capítulo que fala sobre a importância da educação para os direitos humanos, a gente percebe que os jovens não se sentem familiarizados com o tema direitos humanos. Por que isso acontece? Então, um dos artigos da declaração estava dedicado justamente à educação dos direitos humanos. Aliás, as Nações Unidas criaram também a Unesco com essa tarefa de divulgar a cultura dos direitos humanos no mundo inteiro. O Brasil demorou para se incorporar a esse plano e lançou só recentemente um Plano Nacional de Educação de Direitos Humanos que se destina não só às escolas, mas também à educação informal, a questão aos policiais e toda a formação na segurança pública, e que é um plano fundamental. Sem que haja uma educação de direitos humanos, não haverá realização dos direitos humanos. Por isso, por exemplo, o Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da UFPB está realizando agora, no âmbito do Plano Nacional, em colaboração com o Ministério da Justiça, um curso de educação para os direitos humanos, voltado para os professores do ensino médio e fundamental, para que os direitos humanos que estão previstos nos parâmetros curriculares nacionais como tema transversal, seja efetivamente discutido, trabalhado, divulgado nas escolas, e que a nova geração, desde criança, desde cedo, se acostume com não só a ter informações, mas a ter uma formação ética, política, orientada pelos valores dos direitos humanos. Uhum. Alexandre, quando nós falamos em direitos humanos, muitas pessoas tentam desqualificar esse assunto, falando que direitos humanos são direitos de bandidos como um instrumento que garante a impunidade, e até mesmo fazendo trocadilhos, que, ao meu ver, é um trocadilho perigoso. Aí eu queria a sua avaliação de que direitos humanos para humanos direitos. O que você acha disso? Olha, primeiro de tudo é preciso que a gente trabalhe em cima de marco legal. Existe um marco legal, existe uma legislação, existem tratados, convenções, existem pactos internacionais, existe uma legislação, inclusive brasileira, que proíbe violações de direitos humanos. Mas as pessoas que dizem esse tipo de frase, né, direitos humanos para humanos direitos, eles relativizam, né, a questão do marco legal. Por exemplo, no Brasil é proibida a tortura. E a tortura acontece todo instante, promovida inclusive por agentes públicos estatais. Todo mundo sabe, inclusive o próprio governador do estado reconheceu este público no lançamento do Comitê contra Penas Cruéis e Degradantes Humanas, tortura, aqui na Paraíba no ano de 2006. O governador reconheceu que dentro do sistema havia tortura. Então, é um gestor público, né, chefe do Poder Executivo, que reconhece que dentro do sistema legal, do sistema, né, executivo, do sistema governamental, existe violações de direitos humanos. Então, isso é importante que nós enfatizemos que é preciso, através da educação para e em direitos humanos, esses agentes públicos passem a respeitar o que a lei manda. Porque, na verdade, os defensores de direitos humanos defendem o direito para todos, defendem a justiça, defendem a lei, sabe? E essas violações, elas ensejam, inclusive, reparação. As pessoas que têm seus direitos humanos violados podem exigir reparação, inclusive do Estado, para quem os viola. Então, isso vai tirar dinheiro, né, de investimento em outras políticas públicas, né, extremamente essenciais, para pagamento de indenização quando elas não seriam necessárias. E outra coisa que é preciso que se diga é que o que separa o agente público, né, privado do bandido, né, do violador de direitos, é justamente a lei. Se uma pessoa que é paga pelos impostos do Estado é um servidor público, viola a lei, então o que diferencia do bandido? Que o papel dele é justamente violar a lei. Então não há diferença nenhuma. Então é preciso que saibamos que quem diz esse tipo de frase está prestando um desserviço e se desqualifica do ponto de vista institucional para estar à frente da gestão da coisa pública e da execução de políticas públicas voltadas para a defesa, garantia
né, e execução dos direitos humanos. Professor Giuseppe, em que contexto histórico nasceu a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Ela veio responder a quê? Então, a declaração acontece logo em 48 e talvez foi depois dos 50 anos que foram o pior período da história da humanidade. 2 guerras mundiais, o Holocausto e o extermínio não só dos judeus, mas de outros povos que os nazistas consideravam inferiores. O surgimento do que a na área chama dos regimes totalitários nazista, fascista e stalinista. E, para concluir esse período terrível, a bomba atômica que colocava pela primeira vez em perigo a sobrevivência da humanidade. Então, a declaração e a própria criação da ONU e a declaração nasceram nesse contexto histórico de um susto que a humanidade tomou diante dos horrores das guerras mundiais para evitar uma terceira guerra mundial, que seria o fim da humanidade, e tentar iniciar uma nova época nas relações internacionais. Ela também nasceu no momento que ainda a Guerra Fria entre o bloco capitalista e socialista não estava desencadeada e foi possível, então, mesmo que de forma precária, uma colaboração entre o bloco capitalista e o bloco socialista. E se vocês forem olhar as declarações, você vê que tem artigos que se referem aos direitos civis e políticos, os primeiros artigos, e artigos que se referem aos direitos econômicos, sociais e culturais. Então, houve uma negociação entre o liberalismo e o socialismo para que a declaração fosse o mais possível universal e apontasse um caminho de paz e desenvolvimento para a humanidade. E aí, quando a gente ouve frases que tentam relativizar os direitos humanos, falando que apenas alguns grupos seriam detentores desses direitos, a gente corre o risco de haver um retrocesso, né, Alexandre? Sem dúvida. Então é preciso, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi um pacto da humanidade sobre os escombros da barbárie, né, da Segunda Guerra Mundial. Então um pacto de convivência, né, entre os mais diversos povos. Basicamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela prevê o quê? Uma nova relação, né, do Estado com o cidadão e dos povos entre si. É um tratado onde se trabalha o respeito profundo ao direito à diferença. As pessoas têm direito de ser diferentes e têm que ser respeitadas nas suas diferenças. Essa declaração ela prevê justamente isso. Então, dentro de um contexto histórico, né, extremamente adverso, né, ao autoritarismo, aos totalitarismos, né, surge essa declaração sobre os escombros de toda essa barbárie, né, a Segunda Guerra Mundial, que a humanidade não pode repetir aquele tipo de erro. Normalmente que hoje os armamentos que existem, né, são para uma aniquilação total, né, do ser humano, né, e aí nós perderemos toda essa participação histórica, né, de discutir e de aplicar, né, normas de convivência entre povos diferentes. A Declaração Universal tem essa função, inclusive do ponto de vista dos estados, né, dos estados nacionais. Os povos têm que se congraçar, né, para além das suas diferenças, né, e ver que existem, o que une é muito mais do que o que divide. E o que une é o quê? É a defesa intransigente, aí eu repito, intransigente dos interesses da humanidade, para além dos interesses individuais de grupos. É por isso que direitos humanos têm que ser direitos de todos, em sua universalização. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já já, não saia daí. Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil. Um país de todos. Governo Federal.
Estamos de volta com o Câmara Jovem, que hoje tem como tema os 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Para falar sobre esse assunto, estão em nosso estúdio Giuseppe Tosi, professor do Departamento de Filosofia e membro da Comissão de Direitos Humanos da UFPB, e Alexandre Guedes, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB e membro do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nossa equipe também perguntou aos jovens se eles acham que os direitos humanos são respeitados em nosso país e na Paraíba. Bem, eu acredito que os direitos humanos não são respeitados no Brasil, nem aqui no nosso estado. Porque assim, a gente observa que uma sociedade onde os ricos cada vez têm mais e os pobres cada vez têm menos, com certeza os direitos humanos não são respeitados no Brasil e nem, acho que no mundo inteiro eles não são respeitados. Você sabe a quem se deve recorrer quando um direito humano é desrespeitado? Sim, eu acho, na minha opinião, que nós devemos recorrer à justiça, porque um direito humano ele não pode ser desrespeitado nunca. Professor Giuseppe, o senhor concorda com a fala desse adolescente de que os direitos humanos são violados no mundo? Seguramente há uma maciça violação de direitos humanos no mundo inteiro e particularmente no Brasil. Porém, devemos considerar que o Brasil tem uma história recente de respeito aos direitos humanos. Porque o Brasil, além de ter uma longa história marcada pela violência, pela repressão, o Estado de Direito no Brasil se estabeleceu só a partir da Constituição de 88, então só nos últimos 20 anos. Então nós temos que ter uma certa paciência histórica, porque em relação a outros países do mundo, em que esse movimento de luta pelos direitos humanos foi mais longo, o Brasil está só começando esse processo. E relembrar também que os direitos humanos sempre foram fruto de lutas. Nunca foram doados de mão beijada por alguma, ou otorgados por alguma autoridade, mas foram fruto de lutas dos movimentos sociais e de grandes revoluções que mudaram a estrutura política, jurídica e social dos Estados. Então, como diz a famosa frase, a liberdade precisa de uma eterna vigilância. Nós temos que estar continuamente vigilando, lutando para a realização dos direitos humanos contra as violações cotidianas que acontecem, infelizmente, no nosso país. O Alexandre, a aluna ali, né, a adolescente, disse que um dos principais instrumentos para se recorrer, caso haja uma violação do direito, é a justiça. É verdade? Existem outras instâncias que a população pode recorrer? Olha, existem, além do judiciário, né, a pessoa chama justiça, mas se recorrer ao judiciário, existem também os conselhos de direitos humanos. Tem um Conselho Estadual de Defesa do Direito do Homem e do Cidadão, que é o Conselho Estadual de Direitos Humanos, tem o Conselho Municipal de Segurança de Direitos Humanos, tem o Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Universidade Federal, tem o Núcleo de Direitos Humanos da Universidade Estadual da Paraíba, também da Universidade em Campina Grande, Universidade Federal de Campina Grande. Então são órgãos institucionais, né, e tem a Comissão de Direitos Humanos da OAB também. Todos eles recepcionam, né, violações de direitos humanos e dão encaminhamentos a elas, ou pela via administrativa ou pela via judicial, né, exigindo reparação, exigindo punição, né, dos agentes violadores e buscando, acima de tudo, fazer uma articulação para a educação em direitos humanos dos agentes públicos. Como o professor Tosi falou, ainda agora tem o Programa Nacional de Direitos Humanos, né, também tem o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, que o Brasil é um dos países pioneiros nesse sentido. Tem a rede latino-americana, a rede brasileira, que é integrada à rede latino-americana de educação em direitos humanos. Né? Aqui na Paraíba tem o Comitê Paraibano de Educação em Direitos Humanos, que nós fazemos parte dele também, como educadores. E também é preciso que se diga que no Brasil existe a institucionalização, né, dos direitos humanos, porque aí, em 1998, foi criado o Plano Nacional de Direitos Humanos. O governo FHC criou isso aí, que já era um requerimento da sociedade brasileira, do Movimento Nacional de Direitos Humanos, do qual eu sou fundador, sou dirigente aqui do Brasil e mormente no Nordeste, eu presido um coletivo aqui no Nordeste, também é outro instrumento de reivindicação e de luta pelos direitos humanos, que vem justamente pelos movimentos sociais. E por último tem a questão dos planos estaduais de direitos humanos,
Então agora, por exemplo, o governo federal está chamando através da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que é um órgão vinculado, né, um órgão de ministério vinculado ao gabinete da Presidência da República, está chamando e organizando a 11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos. E temos uma delegação de 29 delegados paraibanos, que juntamente com outros delegados de todo o país, vão justamente aprofundar, né, as discussões, né, representando várias instituições públicas e também organizações governamentais e movimentos, aprofundar políticas, né, de aprofundamento, né, da luta pelos direitos humanos, para aprofundar o Plano Nacional de Direitos Humanos. Então, quer dizer, há uma tessitura viva, né, na sociedade brasileira, capitaneado pelos movimentos sociais, capitaneado pela sociedade civil organizada, capitaneado pelas universidades, pelas redes de educadores, que estão dando corpo, né, a essa construção histórica que é os direitos humanos, cuja gênese, né, podemos dizer até, no século passado, foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que a gente está completando justamente esses 60 anos. Professor Giuseppe, além do equívoco de achar que direitos humanos são direitos que beneficiam bandidos, outros equívocos são aqueles que acham que direitos humanos ameaçam a autonomia das nações e também que os direitos humanos dificultam a ação da polícia. Como é que o senhor vê isso? Alguns anos atrás, o UFPB, em conjunto com outras entidades, organizou um curso chamado A Polícia Protetora dos Direitos Humanos, para tirar esse equívoco de que os direitos humanos defendem bandidos e não os policiais. Porque, ao final, qual é a tarefa da polícia, do aparato público de repressão e de segurança? É proteger a vida, a propriedade, dar garantias de segurança à população. Então, a Universidade está trabalhando junto com a AB há muitos anos com os policiais. Nós temos uma boa interlocução com o Centro de Ensino da Polícia Militar, com a Polícia Federal. Estamos organizando agora um curso de especialização chamado de Segurança Pública e Direitos Humanos, que é promovido pelo Ministério da Justiça em 60 universidades do Brasil inteiro. E está se criando uma nova mentalidade, uma nova geração de policiais que tem, claro, o seu papel de que a polícia, como dizia antes o Alexandre, a polícia tem, os agentes públicos têm que respeitar a lei e os direitos. O agente se não fizer isso, ele se transforma em bandido. Então, a quem o cidadão vai recorrer, se não a um policial? E é possível uma nova política de segurança pública, outros países já fizeram. É possível uma política de segurança pública que esteja em consonância, que seja conforme aos preceitos legais dos direitos humanos. É nisso que nós temos que investir, porque se a solução dos problemas da violência fosse a maior repressão, já teria sido resolvido. E, no entanto, não está sendo resolvido e a violência cresce ainda mais. Até porque, aí eu acho que o Alexandre pode falar um pouco, nós vimos uma história recente aí da nossa ditadura que a tortura, ela não é um meio também de se obter informações, além de ser desprezível do ponto de vista humanístico, ela também não é eficaz, porque muitos inocentes acabam assumindo crimes que não cometeram. Além de ser um ato ilegal, né, a tortura ela foi banida, né, ela é prevista como um ato de absoluta ilegalidade e é um tipo de atitude degradante, desumana, e não há previsão legal em estatutos, né, internacionais. Somente 2 países aqui prevêem a tortura. Os Estados Unidos, agora há pouco, lá em Guantánamo, né, em Abu Ghraib, eles colocaram a tortura do ponto de vista de prática, né, tiveram a ousadia, inclusive, de defendê-la em fóruns internacionais, mas está havendo uma reversão dessa tendência. Também o Estado de Israel também pratica a tortura como um instrumento de confissão, né? Mas a nível internacional, instituições importantes como o Comitê de Direitos Humanos, né? O Conselho de Direitos Humanos da ONU, a Anistia Internacional, a American Watch e outras organizações de direitos humanos fazem campanhas mundiais, né, para a eliminação da pena de morte, né, e a eliminação da tortura. Mas é um processo, por exemplo, nos países em que ela é proibida, como no Brasil, mas ela acontece toda hora, todo instante, nos presídios, nas delegacias, né, tentando obter confissão de pessoas
que estão sob a custódia do Estado, né? Confissões que se tornam inócuas perante o inquérito policial, perante o processo judicial, e aí leva à anulação da maioria deles. Então é preciso que, inclusive, o Estado busque a sua eficiência, né, em investir em novas tecnologias, né, que já existem, inclusive, né, à disposição do Sistema de Justiça e Segurança Pública, para que processos investigativos baseados em ciência, inclusive tem filmes, né? A gente recebe aqueles relatórios CSA e tal, e tantos outros que a juventude vê, onde se demonstra que existem formas científicas de você mostrar que aquele crime foi cometido e cuja culpabilidade, né, cuja autoria, ela é inquestionável. Não se usa a tortura mais como instrumento de confissão. Ela deveria já ter sido banida, como foi banida, né, o autoritarismo, né, a guerra, a utilização da guerra para poder se caminhar para um mundo de diplomacia, né? O expansionismo hoje é um expansionismo através da educação, né, das novas tecnologias voltadas para a paz, né, para o desenvolvimento humano, para o cultivo do humanismo, né, das pessoas, para o cultivo do direito à diferença. Então, e a luta pela paz hoje é uma das lutas mais vanguardistas que tem hoje, porque ela, afinal de contas, desestabiliza todo o aparato de guerra que foi que levou à Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? E nós não podemos jamais deixar que haja uma Terceira Guerra Mundial, onde as pessoas vão perder todo esse patrimônio que é construído. Inclusive, o planeta Terra está em perigo, né, hoje. Então, a luta pelo meio ambiente sustentável é um direito humano. A luta pela paz, para se preservar, essa conquista da humanidade no tempo presente também é um direito humano. Então, inclusive, hoje se fala dos direitos dos povos, dos direitos das novas gerações, que é para essa nova geração que a gente está conversando aqui hoje, mostrando a importância dos 60 anos da Declaração Universal e mostrando, inclusive, que é preciso que a juventude tome em suas mãos, né, o seu futuro, não deixando que as gerações as gerações que usam ainda valores e atitudes do passado, né, que gerou a Primeira e Segunda Guerra Mundial, se tornem marca registrada, que é a intolerância, né, que é a falta de convivência entre os contrários, né, onde, por exemplo, hoje nós temos as intolerâncias religiosas, né, as intolerâncias raciais, que levam a conflitos quase letais, né, para cada um desses povos. Está lá aquele conflito no Oriente Médio e tantos outros. Então a juventude é preciso que debata essa questão da paz e do respeito aos direitos humanos como fundamental para a construção da humanidade humanizada. Infelizmente, nosso programa está acabando. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês e vou abrir para que vocês façam as considerações finais. Pode começar, professor Giuseppe. 60 anos são muito pouco na história da humanidade, mas o primeiro passo foi dado e eu acho que a grande tarefa do século XXI será criar um sistema internacional de direito que respeite e promova, universalize em todas as culturas, as religiões, as nações, a cultura e a garantia dos direitos humanos. Alexandre? Tem um debate que a juventude tem que tomar hoje, que é, por exemplo, a luta pela paz, né, e a luta pela humanidade humanizada passa hoje pela reformulação da ONU. As discussões não podem ser apenas locais, a nível local, ela tem que ser a nível de internacional. Isso passa pela mudança das agências da ONU, né, democratização da ONU, reestruturação da ONU e assim por diante. Então a juventude tem que ver essa questão da paz e da restauração da ONU como necessária. Tá ok, muito obrigada. O Câmara Jovem vai ficando por aqui. Não esqueça de enviar sua sugestão para o nosso programa através do e-mail camarajovem@cmjp.pb.gov.br. Obrigada pela audiência e até a próxima semana.